Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks. Você já sabe, nós somos o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Eu, Elisiário Vitoriano, tenho o raro privilégio de entrevistar homens e mulheres dos 4 cantos da grande nação brasileira, todos os sábados às 9 horas da manhã, e esses homens e mulheres estão transformando suas vidas, suas famílias e suas comunidades através da nossa amada e querida endodontia, que às vezes pode nos apunhalar um pouco pelas costas, é uma especialidade que suga, que puxa o físico, puxa o mental, mas por alguma maluquice, a gente continua fazendo endodontia de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, e algumas vezes de domingo a domingo, dependendo de como você trabalha. E muito bem, meus amigos, o episódio de hoje é um episódio muito especial. Eu tenho o privilégio aqui de receber uma colega, 2 motivos muito especiais. Essa colega, ela tem uma história de vida impressionante, ela tem muito desprendimento para falar das coisas que ela superou, das coisas que ela vive hoje, das coisas que ela teve que aprender para dar algumas guinadas na vida. Esse é o primeiro motivo pelo qual o episódio de hoje é muito especial, mas também porque é a primeira vez que nós colocamos Belém do Pará no Endodontia Talks, logo no episódio de número 80, um episódio, né, um número de episódio redondo, marcante, episódio número 80. E muito bem, senhoras e senhores, sem mais delongas, eu quero chamar então aqui para o palco digital, para essa sala virtual do Endodontia Talks, a minha colega, doutora Gisela Santos. Gisela, seja muito bem-vinda ao Endodontia Talks. Como é que você está? Prazer todo meu, estou muito bem, lisonjeada com o convite e é um prazer, né, a gente se aproximar de tantos profissionais, tantos endodontistas experientes, alguns que são jovens, mas que já têm, né, uma experiência. Sempre a gente está aprendendo e assim dos 4 cantos, né, do país, através de grupos, através de talk shows, né, como a gente está tendo agora. E, assim, conhecimento é tudo, né? Sempre a pessoa não tem só conhecimento de uma coisa técnica, mas de vida. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito aberta sempre a isso e é um prazer estar aqui. A gente também, né, trabalhar essa questão de conhecimento de vida e de tudo, né? A gente tem que estar uma esponja. O prazer é todo nosso, Gisela, e eu quero falar aqui uma coisa. Nós conversamos muitas coisas alguns dias atrás para combinar o dia de hoje, combinar fazer essa entrevista. E vou falar agora que nós estamos aqui gravando o episódio, vou falar aqui ao vivo aqui. Você ganhou meu coração na hora que você falou assim: o empreendedor, ele tem uma vida de propósito. E aquilo tocou profundamente meu coração e tudo que você foi falando depois foi conectando com essa frase: o empreendedor tem uma vida de propósito. E todo dentista é empreendedor. Recentemente eu até escrevi um pouco sobre isso nas minhas redes sociais. Goste o dentista ou não, aceite ele ou não, mas todo dentista é um empreendedor porque ele precisa vender, ele precisa se posicionar, ele precisa abrir o consultório todos os dias, ele precisa atrair pacientes. Claro, né? Eu não estou falando do dentista, o colega nosso que trabalha na saúde pública, que é um concursado. Eu estou falando da maior parte do mercado. E mesmo esse que é concursado, que trabalha no serviço público, ele pode escolher em algumas horas da semana, ele pode escolher abrir um consultório, não é mesmo? Ele pode escolher Sim, trabalhar, ser um prestador de serviço, aí ele vai ele vai se revestir do personagem empreendedor. E muito sim. bem, essa era a sua introdução, eu queria deixar aqui para o nosso ouvinte, deixar muito claro que você me ganhou nessa frase, e eu estou muito feliz, estou muito satisfeito, de coração, de poder te trazer aqui para o Endodontia Talks, Gisela, você fala muito bem, você se comunica muito bem, eu estou louco para que Obrigada. você deixe aqui registrada a tua história. Então é isso. Eu queria que você se apresentasse agora, que você nos dissesse de onde você é, se você é de Belém mesmo, se você foi parar aí por causa de trabalho. Conta um pouco Aham. aí da tua história. Bem, sou Gisela Santos, né? Eu sou de Belém do Pará, nascida e criada aqui. E a odontologia, assim, sempre me conquistou, apesar de eu não ter muito dentista na família. Minha família é basicamente composta de médicos, minha mãe é médica, meus tios. E aí eu dei uma desviada aí do caminho. Mas, assim,
sempre com muito propósito, sempre com muito coração, dei sempre muito de mim no que eu faço, entendeu? E eu acho que isso é o primordial. Quando a gente conversou e falou sobre o empreendedor, ele tem que ter um propósito, porque durante muito tempo eu fiquei escondida numa vida sem esse propósito, né? Eu fui temporária aí no SUS por 14 anos e assim com medo de abrir consultório, com medo de empreender. E até meu marido já tinha me falado, ó, tem perfil de empreendedor. Eu vi também o Paulo Vieira, que é um grande coach, falando também sobre isso. TDAH tem esse perfil, eu sou TDAH, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu queria fugir disso porque eu não tinha facilidade com gestão nem com o meu dinheiro pessoal. Então eu pensava assim, meu Deus, imagina o consultório, como é que eu vou? A desorganização assim sempre me acompanhou, né? Mas assim, sempre focada, sempre com muito esforço, eu sempre me destaquei, mesmo com algumas dificuldades que depois que eu entendi por que eu tinha. Então, assim, o autoconhecimento ele é tudo para uma pessoa. Eu acho que às vezes ninguém é igual a ninguém. Quando tu te compara com alguém, quando tu fica ali, não, tem que ser igual aquele endodontista, tem que fazer igual aquele ali, tá errado, porque é tudo personalizado. Então, cada pessoa, ela vem com um talento, com uma qualidade, com defeito. Então, quando a gente investe nesse autoconhecimento, você vira uma pessoa realmente autêntica, sabe? Tu brilha de uma forma que tu trabalha no teu jeito, no teu conforto. Então, quando a gente fala de empreendedor, tem uma vida de propósito, é justamente isso. Quando tu entende quem tu és, qual é a tua missão, não é uma missão só de negócio, de dinheiro, mas é uma missão para Deus mesmo, né? Porque Jesus, ele foi o maior líder e ele fez ali discípulos que ele queria que fossem maiores do que ele. Então, quando tu tem esse desprendimento, perde esse medo de ter um aluno melhor do que tu, de ter, sabe, alguém que deste uma dica e cresceu, talvez até mais do que tu. Cara, tu teve propósito, porque o empreendedor de verdade hoje, ele tem que amar lidar com pessoas. E porque a gente vê Thiago Nigro, porque a gente vê esses caras crescendo, porque eles não têm medo disso, de ajudar outras pessoas a crescerem, né? Então, assim, quando você cresce sozinho, você quer prosperar sozinho para aparecer, esse egoísmo, tudo bem, tranquilo. Mas assim, é uma vida que sem propósito. Mas quando tu cresce e tu é desprendido, você não tem medo de, sabe, compartilhar ali, pois ela, como tu fizeste isso, como tu cresceste, e perguntar para as outras pessoas também, tu traz outras pessoas crescendo contigo, e aí tu marca a vida delas. E eu acredito que o verdadeiro propósito da gente na vida é o que a gente vai levar, né, quando a gente morre. Quantas pessoas tu marcaste? Como tu te eternizaste na memória dessas pessoas, entendeu? Tipo, de que maneira tu ajudaste as pessoas? Não só com uma cesta básica, mas assim, às vezes um conhecimento, às vezes uma palavra, às vezes uma motivação na hora certa. Aquilo ali marca. Então, assim, que tipo de memória a gente anda deixando realmente, né? Por onde a gente passa, que legado a gente está deixando. Às vezes eu vi um rapaz falando que tu quer ver uma pessoa fascinante, vai para o enterro dela. No enterro dela, tu vê ali quantas pessoas tem, e aí tu vê como ela era especial. E às vezes tu vai numa casa simples, uma pessoa simples, pobrezinha, lotada. E às vezes tu vê uma pessoa mais refinada, ali um ou outro. Então aquela pessoa ela não marcou muita gente. E hoje essa era digital, essa era de seguidores, ela demonstra isso, que o principal na vida são as pessoas. Então, se tu não sabe lidar com o teu paciente, se tu não sabe lidar com o teu colega, se tu não sabe lidar com a tua concorrência, se tu não sabe lidar com pessoas, tu tem que focar nisso. Porque senão o negócio não vai andar e tu não vai descobrir teu propósito, né? Então eu acredito dessa maneira. Tô falando bastante. É o seguinte, se eu tivesse uma produção aqui, eu teria falado, produção, pagou o ingresso. A Gisela é o seguinte, ó, pagou o ingresso, a gente pode ir embora? A gente só não vai embora porque acabou de começar e agora que tá ficando bom. Mas olha, quase 10 minutos de entrevista e a Gisela já entregou o ouro, meus queridos. E olha, eu não poderia ter ficado mais feliz, Gisela, com as tuas colocações. Eu sempre passo um dado, de vez em quando eu passo um dado aqui logo no começo da entrevista, até mesmo para você entender, como entrevistada,
o público do Endodontia Talks, em torno de 23% do público que nos ouve todas as semanas, são jovens dentistas até 25 anos. Então, você trazer essas pérolas, você trazer esse conjunto de frases, de sabedoria, que é fruto da experiência, que é fruto das tuas marcas, é fruto das provas que você venceu e daquelas que você está atravessando e você vencerá, que você sabe disso, eu tenho certeza, aquelas que você atravessa, você vencerá, é questão de tempo, porque é isso que acontece com quem persiste, inevitavelmente ele vai vencer. O campeão sabe disso, né? O campeão, eu sei que eu vou vencer, vai chegar meu momento. Como você falou, cada pessoa é uma pessoa, cada uma é um ser individual, tem o seu tempo para todas as coisas. Sim. E, Gisela, aproveitando esse gancho que você já fez aqui na introdução, de onde veio essa tua visão de mundo? Me conta um pouco da tua formação como mulher mesmo, como ser humano. Como que você chegou com essa sabedoria na idade que você está, no momento de carreira que você se encontra? Eu espero não chorar, tá? Não, mas chora. O Endodontia Talks a gente libera chorar. Tá liberado. Bem, eu tenho uma história de vida bem forte, né? Tipo, com Deus. A minha família, a família da minha mãe, meu avô materno, ele sempre levou a gente, eu sou evangélica, e ele sempre levou a gente para a igreja. Só que quando tu vai criança, né? Você está no berço do evangelho no Brasil, né? O evangelho entrou no Brasil por Belém do Pará, você sabe, né? Isso. E aí o meu avô, ele levava tudo quanto era neto, ele foi um grande evangelista, assim, no nosso meio. Ele levava a gente de ônibus, às vezes a gente ia final de semana, era mais para brincar, eu dormia na igreja, às vezes a gente, criança, né? Mas a palavra vai vindo, aquela palavra de Deus, vai ficando, vai te forjando. Com 16 anos eu dei uma afastada, né? Da igreja, mas eu nunca fui uma pessoa de vício, uma pessoa sem princípios, eu sempre sempre fui cabeça no lugar. E aí, com o que aconteceu? Eu tive um namorado com 16 anos, namorico, né? E foi uma experiência assim que eu sofri muito, porque era o primeiro namorado e tal, e aquilo ali, quando terminou, eu refleti tudo que eu precisava mudar, tudo que eu abandonei para me focar só naquela pessoa e tudo que eu precisava para ser autêntica. E aí eu lembrei que eu tinha me afastado dos caminhos de Deus, e aí eu fui para o meu quarto, fiz uma oração só eu e Deus, e aí a oração foi assim, ó, Senhor, se tu existe de verdade, porque eu nunca tive uma experiência profunda, né? Sempre vou para a igreja de uma forma religiosa, mas se tu existe realmente, eu quero te conhecer em profundidade. Eu quero ver que tu és esse Deus, o mesmo de Moisés, o mesmo de Pedro, o mesmo, sabe? Se tu te mostrar, eu vou ser fiel a ti pro resto da vida. Entreguei, fiz em secreto, assim, sem ninguém saber, não falei para ninguém. E uma semana depois foi uma tia minha em casa, uma tia-avó, tiazinha, ela já é falecida. E a gente tava conversando e tal, não sei o que aconteceu, que teve uma hora que ela fez uma oração, né? Pediram para ela fazer uma oração e ela falou em línguas estranhas, né? E eu não conhecia aquilo, porque eu vinha de uma igreja tradicional, uma igreja batista, e aí eu fiquei meio assim, só que quando ela falou, o meu espírito, assim, eu senti um negócio, um gelado, eu sentia que aquilo era comigo, mesmo sem entender zero, assim. E aí eu disse assim, tia, o que Deus está falando aí com a senhora? Ela disse assim, ó, Deus, ele fala em mistério, mas a mensagem é que Deus vai cumprir o que alguém aqui dessa mesa pediu. Aí eu fui pro quarto, chorei, eu disse, não, é comigo, é comigo. Aí, um tempo depois, uma amiga da escola, né, eu estava no ensino médio, ela tinha se convertido, me convidou para a igreja. Aí eu fui na igreja dela, era pentecostal, né? Não conhecia. Igreja avivada, é aquela música alta e aquela liberdade. Então eu fiquei meio assim quando eu fui, porque nossa, é muito. Eu estranhei. Mas assim, aquelas palavras daquelas pastoras e pastores e o louvor tocante, assim, eu me virei um monge, né? Fui para dentro e Senhor, não estou nem aí, eu vou focar em ti. E foi tremendo. Aí comecei a ter sede de Deus, e aí uma semana depois teve um retiro da igreja que eu fui, foi um tempo assim que a gente tinha realmente que focar
como um monge, né? Não ficar muito se relacionando com as pessoas, mas ficar em oração, conversando com Deus. Assim, foi um tempo que eu me interiorizei muito, né? Me conheci espiritualmente, tive um despertar espiritual, digamos assim. E naquilo de conhecer, de Deus, assim, mexer comigo, nas minhas feridas, nas rejeições, em vários aspectos da minha vida, eu acabei sendo batizada no Espírito Santo. E para quem não conhece, é quando tu realmente tem um despertar espiritual, né? Eu lembro que o pastor chamou lá na frente, num dos cultos desse retiro, e ele disse, ó, quem não é batizado do Espírito Santo, vem aqui na frente. Eu disse, meu Deus do céu, vou passar vergonha, aí não conheço muito isso. Aí uma amiga minha disse, não, vai lá, Gisela. E aí eu fui sem medo. Quando o pastor colocou, eu fui tão aberto, coração tão aberto, sabe? Só eu e Deus. Eu disse, não, vai se passar vergonha aqui, tiver capeta no couro. A gente sempre acha que a gente é ruim, né? A gente não é digno. E aí, quando ele colocou a mão na cabeça, assim, eu senti, parece coisa de doido, um líquido por dentro, assim, meu espírito escorrer, assim. E eu, orando, conversando em secreto, assim, com Deus, comecei a falar realmente em línguas estranhas, comecei a ter dons. Minha vida mudou, não sei te explicar. Sobrenatural, assim, E não sei te desde explicar. essa experiência tem quantos anos? Essa experiência que você teve com Eu tenho Deus? 41 anos, foi com 16 anos. Com Então, 16 anos. mais de 20 anos eu estou nesse relacionamento. Entregou sua E vida ao quando Senhor, né? De todo o coração, né? Glória a Deus. entreguei de verdade ali. E assim, eu te digo que foi daí que começou o meu relacionamento com Deus, de leitura, de estar sempre atento, que às vezes Deus fala contigo assim, numa frase, uma pessoa que te dá uma dica, tu fica ligado. Tu tem um despertar que tu fica, sabe? Tu começa a perceber. E, e depois disso eu comecei a adquirir uma sabedoria que não vem de mim, entendeu? Uma sabedoria que me ajudou e tem me ajudado a conduzir meu casamento, que tem ajudado a conduzir a educação dos meus filhos, né? Sou casada há 17 anos, é um desafio hoje em dia tu ser casada há tanto tempo assim. Tenho 2 filhos adolescentes que, assim, tento estar perto, sempre conversando, sempre forjando, sempre educando. Então, assim, eu entendi o que era a riqueza da vida. E muita gente acha assim que a riqueza é tu ser bem-sucedido, tu ganhar rios de dinheiro, tu ser PhD em alguma coisa, tal. Não é isso. As riquezas eternas que Jesus falou, né, que ele disse assim, não acumule riqueza na terra, né, onde você pode perder, você pode ser roubado, destruído, mas no céu. Essa riqueza é família, é o teu casamento, são as pessoas, teus filhos. Então me diz, o que adianta a pessoa ser PhD, ter um péssimo relacionamento com o filho? Sabe, ter um relacionamento com o marido ali, com a esposa, Verdade. às vezes já está no segundo, terceiro, quarto divórcio, não dá certo com ninguém, porque não é Ou resiliente, não seja, quer só aparência, aprender. né? Só aparência, né? Então, assim, para mim, o que que aconteceu? Durante muitos anos, eu já sou formada há 16 anos. E então, quando eu me formei, eu já me formei já com kit família, já casada, já com filho. Então, assim, foi muito mais desafiador para mim. Só que Deus, ele colocou uma calma no meu coração, tipo, Gisela, eu ficava assim, ai meu Deus, todo mundo já está especializando, meu Deus, eu queria já estar fazendo isso. Calma, Gisela, calma, vai devagar. Calma. Então eu fiquei muito tempo num postinho de saúde ali, sem especializar, mas dando o meu melhor para eu poder ser mãe. Só meu expediente, mas eu me dedicava para meus filhos, me dedicava para minha família, me dedicava, sabe, para construir assim aqui a fundação em Deus. E aí meus filhos cresceram, o mais velho já está com 17, fazer 18 anos, a outra já está com 12, já 13. Então assim, já estão então agora, tranquilamente, Deus ele foi movimentando, me tirando de agora tu vai começar a investir aqui. Entendeu? Então, assim, eu acho que tudo tem um tempo, a gente não precisa atropelar. Eu vejo aí mãe assim que, não, eu tenho que ter mestrado, doutorado, aí deixa o filho de 2 anos o dia inteiro com a babá. Cara, como é que tu vai impactar teu filho? Como é que tu vais criar memória efetiva? Entendeu? E aí, eu tenho. A minha mãe se abriu comigo, disse que uma amiga dela, médica, vivia de plantão, dava tudo para os filhos, dava viagem na Disney, tudo, mas presença nada. E aí a filha dela, já adulta, simplesmente se jogou da janela do apartamento, da sacada, na frente da mãe, surtada.
E aí eu fiquei assim impactada, que eu disse assim, nossa, o que que essa menina já não estava gritando e pedindo de atenção? Então, assim, eu acho que primeiro tu tem que formar aqui a tua retaguarda, tua fundação, tuas riquezas eternas, e aí isso vai transbordando para as riquezas aqui terrenas, que são passageiras, provisórias, entendeu? E é dessa maneira que eu penso. Foi Deus, tudo é Deus. Deus está no comando de tudo. Né? Tudo é Amém. dele, tudo é por ele. Eu digo que Deus é o maior sócio que a gente tem, é ele, entendeu? Se não tiver, não vai dar E, certo, não. Gisela, você falou do kit família, né? Achei interessante. Kit família, seja quando você começou, né? Quando você se formou, né? Sim. Como foi atravessar também a graduação de odontologia com esse kit? Você já era uma mulher casada, assim, Nossa. quando você... Isso. Não, Como foi foi? assim. A gente ia noivar, eu e meu marido. A gente começou a namorar quando eu entrei na faculdade, né? Com 20 anos. Aí, quando deu assim, 3 anos, a gente já pensou, não, vamos noivar, vamos. Só que aí aconteceu de engravidar. Aí disse, olha, não vai ter noivado, não, a gente vai ter que casar. E aí o que aconteceu? A gente casou, né? A gente já começou, ele teve que se mudar, tudo, apartamento. E aí eu estava no último ano, estava no oitavo para o nono período, e foi desafiador, mas meu marido me ajudou muito. Meu marido, ele dizia assim, será que tu vai aguentar ir grávida, assim, barriguda? Não é melhor tu trancar? Eu disse, não, não. E eu sou uma pessoa muito, assim, guerreira. Eu ia barriguda mesmo. Aí eu atendia na clínica, eu atendia de manhã para agendar meus pacientes da faculdade, e à tarde ficava assistindo aula. E aí eu conversei com todos os professores antes, ó, botei o bebê, claro, tá aqui a barriga, fazer segunda chamada, e aí eu consegui passar, depois fiquei de férias, aí quando eu voltei meu filho já tinha 4, 5 meses, aí na época do TCC, né, eita meu Deus, TCC eu fiz com a Cataoca, Sueli Cataoca, professora mais temida da UFPA, ela é de oclusão, pensa numa japonesa que é excelente, mas é exigente, é aquela mulher assim, só que ela lembrava muito a minha mãe, que a minha mãe é estilo Rochelle, sabe, do Cris, é aquela mulher assim que dá amor, mas ela era firme. Então eu tinha que, para pagar no tranco, tinha que ser gente assim para mim. Então eu fui monitora dela durante um ano de oclusão, né? Antes de engravidar, de ter filho. E aí também fui monitora de implante, de prótese, porque eu pensava em seguir isso, prótese e implante. Eu me preparei toda para isso. Mas Deus, ele às vezes não quer que a gente coloque dente, ele quer que a gente cuide do natural. E aí o Então, que aconteceu? como é que entrou o gosto pela endodontia? Foi só depois da graduação? Foi depois da graduação. Na verdade, a minha dupla, a doutora Thais, hoje está fazendo medicina. Ela era apaixonada em endo. E eu era apaixonada em prótese, implante, eu queria isso. Mas eu sabia fazer endo, eu sabia fazer tudo. Eu gostava de tudo no odonto, mas assim, minha paixão mesmo era a prótese, era a reabilitação, tudo, né? Fiz monitoria e tal, de oclusão, DTM. E aí, quando foi para apresentar o TCC, na época, essa minha orientadora, né, japonesa, ela pegou no meu pé. E ela disse, olha, tu não eras assim antes de ter família, antes de casar, o que aconteceu, menina? Não sei o quê. Aí eu fui apresentar meu TCC para ela antes, né? Nossa, a mulher me esculachou. Misericórdia, desculpa a palavra. Ela me esculhambou, olha, o que está acontecendo? Tá tudo errado. Agora, tu imagina tu ouvir isso com um filhinho no colo lá em casa, esperando. Aí, quando eu cheguei, dei atenção pro filho, tudo. Aí depois eu disse assim pro meu marido, ó, amor, fica um pouquinho com ele, eu vou ter que ir lá pra sala, eu vou ficar treinando até eu conseguir. E aí ele me deu esse apoio. Sempre meu marido sempre foi Deus, meu marido e retaguarda aqui. E meus pais também sempre dando suporte. E aí consegui me formar. Aí depois já formei, já fui metendo a cara logo trabalhando em clínica popular, já fui. Tinha que trabalhar, né? Já tinha filho para sustentar. E foi muito Essa bom. parte é muito importante, está até no roteiro. Repetindo um pouquinho do que eu falei no começo, Gisela, nós temos um público, 23% é importante, um público do Endodontia Talks, que é recém-formado. Então, eles têm. Todo mundo tem medo do mercado, né? Enfrentar o mercado, a realidade, a selva que é. Ou seja, paga-se pouco, trabalha-se muito. Como foi para você essa parte específica, colocar o pezinho no mercado para você?
Fui muito explorada. Muito explorada. Eu, assim, era muito bobinha, né? Eu fui aprendendo a adquirir uma maturidade com o negócio, profissionalismo, postura, quando eu levei umas pauladas. Eu fui trabalhar numa clínica popular, a gente tinha que levar todo o nosso material. Lá eu fazia de tudo, né? Clínica geral, mas sempre aparecia as endos, né? Que eu pelo menos acessava para fazer ainda, mas eu às vezes desenrolava, fazia ainda, que eu já fazia na faculdade mesmo, não gostava, vou falar a verdade. Não gostava, muita trabalheira, eu queria ir para estética, minha cabeça era, como eu falei, prótese e implante. E aí, mas resolvia tudo, tinha que ganhar dinheiro. Rapaz, a gente já atendia muito plano lá. E aí, na hora de receber, ela disse assim: ó, daqui a 3 meses que vão pagar. Tu imagina tu trabalhar para receber depois de 3 meses? Eu vivi isso. 3 meses, aí meu marido ali, eu com vergonha do meu marido. E aí meu marido, e aí, mana, quando é que tu vai receber tua produção? Eu disse, não, é 3 meses, é assim mesmo, mas depois vai vir e tal. Quando foi para pagar, ela era uma enrolação para pagar, uma enrolação, até que teve uma hora que eu fui, já não queria mais ficar. Aí eu fui na recepcionista e disse assim, ó, deixa eu falar uma coisa, se não me pagarem hoje, não sair com cheque daqui. Eu mudei totalmente ali. Eu vou levar algum equipamento daqui, um foto, alguma coisa como garantia. Porque, assim, eu vou fazer uma denúncia na delegacia de trabalho. Então, assim, eu trabalhei e eu quero receber. Eu não vou ficar mais cobrado. E se você quiser, se chame logo a dona para conversar, que eu não tenho medo. E eu era novinha, né? Mas tipo assim, eu tive que deixar de ser um pouco educada e ser mais posicionada. Aí saí da clínica, eles me pagaram na hora. E ainda ameacei ela, disse assim, ó, e se você for resistente, aí, ó, a gente está aqui na recepção, eu faço escândalo aqui na frente dos pacientes. Eu tá a menina doida ali mesmo, colérica, né, temperamento bem passional. Mas E tem, aí mas ela disse tem, assim, tem situações que o doido só entende o outro doido, né? justamente. Na hora ela fez, não, ela foi lá para dentro, veio e tal. Aí eu pedi para sair, não fiquei mais. Aí depois trabalhei na Sorridentes, era uma franquia, eu aprendi muito, queria mandar um beijo para a Eliane, ela era a dentista que era dona da franquia. Gente, uma aula ali. A Sorridentes, assim, ela me deu uma aula de venda, de negócio. A gente tinha aqui todo social, de jaleco. A gente tinha que pegar o paciente lá na recepção, para avaliar, mostrar para o paciente as caras dele, vender. Vender, a gente tinha que fazer venda, a gente tinha cursos disso. Gente, eu aprendi tanto. Porque, gente, se você não sabe vender, não adianta nada. Não fuja disso. Você tem que aprender a vender, você tem que aprender a negociar, não ter vergonha de colocar o seu valor, sim. Entendeu? Então, isso aí a gente não aprende na faculdade. Então, quando eu aprendi isso lá na Sorridentes, eu comecei a ficar mais segura, mais profissional, sabe? Mais foi muito bom. Além da apresentação pessoal, de algumas posturas, enfim. Aí depois saí, e interação com outros colegas, né, também de outras especialidades. Na época eu ainda era clínica, eu fiquei sendo clínica geral durante os 3 anos. Então, assim, eu digo para você, jovem, ainda não sei o que fazer, fica sendo clínico geral. Mete a cara em fazer realmente, né, o máximo para tu ver o que tu vai ter mais aptidão, o que os pacientes vão dizer, nossa, você é muito bom nisso, nossa, eu adoro vir com você com isso. E comigo foi assim, eu comecei a fazer clínica geral, fazia muita extração, fazia muita restauração, fazia clareamento, fazia ainda no dia, mas às vezes a gente passava para o especialista, mas eu pelo menos fazia o acesso, né? E sempre fui muito assim acolhedora com meus pacientes, de passar tranquilidade, sempre peguei pacientes medrosos. Eu acho que isso é um chamado. Os pacientes medrosos vinham para mim, doutora, eu sou travada. Eu disse, mano, eu sou especialista em medroso. Pode vir, relaxa. E eu comecei a perceber que quando a gente vai na manicure, ela usa uma técnica antes de tirar o teu bife da unha. O que ela faz? Ela conversa contigo, ela é terapeuta. Então ela vai conversando, conversando. Quando vê, ela tirou o bife, já sangrou, mas De tu nem repente, percebeu. de repente o bife tá na grelha já. Tá na grelha, mas aí a mulher tá ali numa conversa que tu tá te abrindo, contando toda a tua vida já virou melhor amiga, que tu nem... Então por que a mulher tem prazer de ir pro salão e não tem prazer de ir pro dentista? Porque não é nesse mesmo estilo. Aí eu comecei a usar essa técnica. Conversava com o acompanhante. E aí, quando era criança, adolescente ou autista, e aí, conversava com o autista, e aí, querido, qual é o teu personagem preferido? Tô vendo que a tua blusa aí é do Capitão América, olha, eu gosto dos Vingadores e tal. E aí tu vai quebrando, tem essa coisa de ser falante, e, gente, isso me ajudou muito.
Então, assim, perceba as suas habilidades. Ah, eu sou mais tímida. Então, começa a ver qual é a tua habilidade de deixar o paciente mais calmo, sabe? Porque tu vai ter que te relacionar com a pessoa. Não tem isso da pessoa chegar num silêncio e fazer ali. Não, tu vai ter que aprender a despertar isso. E odontologia, medicina, a área da saúde é relacionamento. Se você não despertar, não trabalhar essa habilidade, não tem como trabalhar com pessoas. Então, assim, tem que saber lidar com a pessoa que vem grosseira, mal-humorada, com a pessoa. Eu tive um caso que eu queria contar, foi um caso muito complicado. Eu ficava numa clínica na extração. Então, toda sexta-feira eu ficava só na extração lá. Não era cirurgiã nem nada, mas eu desenrolava tranquilo, tirava rapidinho o dente. Aí tá. Chegou um rapaz, parecia ter uns 40 anos. E ele olhou assim, quando ele olhou para mim, ele disse assim: Ixi, é você que vai tirar meu dente? Aí eu disse assim: Sim, senhor. Atendi ele com toda, né, educação. Aí ele: Ai, nunca uma mulher conseguiu tirar meu dente. Nunca. Ih. Aí eu disse: É mesmo. Aí eu fiquei calada. Mas bora ver, vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Aí a gente fez as fichas e tal, aí comecei e tal, tirei o dente dele rapidinho. E eu tinha visto também que ele era soro positivo, mas tranquilo, coloquei a luva com cuidado, expliquei para auxiliar, fiz tudinho, tirei rapidinho o dente dele, deixei. Aí eu, tá aqui, ó, vou lhe dar meu nome, o senhor nunca mais esquecer, a primeira mulher que tirou seu dente, o senhor guardar. E a Tá? vida te Aí der ele, limões, faça uma isso, limonada. Com que sobrar um mousse, então, né? Isso aí. é isso aí. Então, às vezes a gente tem que lidar com isso, às vezes tem que Mas isso lidar daí, com... viu, Gisela, é mindset, tá? É mentalidade. É, Você pegou uma grosseria e foram. você decidiu fazer o seguinte: não, então vamos lá, eu vou ser a primeira, né? Talvez outras pessoas, talvez eu vou ser a primeira mulher, então. Outras pessoas talvez tivessem ficado, como que a gente pode falar? Doído, né? Doidinho, dodói. Uhum. Ah, não, então vai fazer com outra pessoa. Mas você decidiu mostrar que você era capaz, né? Que você tinha habilidade suficiente para isso. Eu acho assim que a inteligência emocional, se eu fosse falar para os jovens, é a área que tu mais tem que investir, ler livros. Eu vou passar alguns livros aqui que eu leio. Segue Paulo Vieira, Camila Vieira, sabe? Segue essas pessoas, porque tu ter equilíbrio emocional, sabe? E ter autorresponsabilidade, que é que só é você que é responsável pelo que acontece na sua vida. Então, se tu perde a estribeira com o paciente, é só você que vai colher ali, você vai ser responsável pelo que vai acontecer ali depois. Então, tu tem que ter esse autocontrole, sabe? Esse jogo de cintura para contornar, porque vão chegar pacientes que vão dizer que você fez besteira. Eu lembro que teve uma paciente que é impressionante como eu digo que a endodontia que me escolheu. Eu fui para essa clínica para fazer clínica geral, aí já me meteram na endodontia, aí eu fazia. Aí a paciente, não, eu quero extrair. Disse, poxa, vamos fazer e tal. E o meu coração dizendo assim, não extrai, não extrai. Eu disse, não, vamos fazer ainda, tal, vamos. E como era novinha, não tinha muita, assim, o poder de convencimento, ela não conseguiu. Aí ela disse, não, quero extrair e tal. Eu disse, tá bom. E aquilo falou no meu coração, não era Deus. E aí eu extraí o dente da senhora. Quando eu extraio o dente, não extraio mais, não faço, fico só na ainda agora, mas quando eu extraía, eu tirava o dente, deixava em cima da gaze, para o paciente ver. Isso é importante, viu? Pra ele ver que tu tirou todo o dente, que aí não ficou pedaço de dente, entendeu? Só que eu, inexperiente, não expliquei para ela todas as coisas que acontecem no pós-operatório. Às vezes é bom você ter isso por escrito, mandar para ele, olha, leia aqui e explica, tá? Então, quando a gente extrai, às vezes tem uma remodelação óssea, aparece espícula óssea. E aí aconteceu isso com essa paciente. Ela chegou na clínica, a dona me ligou e disse, aquela paciente que você atendeu tá aqui, muito brava, disse que você deixou pedaço de dente. Eu disse, não, mas eu mostrei para ela. Não, vinha para cá, tal. Aí eu fui, mana, com frio na barriga, nervosa, né, pensando assim, meu Deus do céu, que coisa, como é que eu vou contornar isso? Vai acontecer isso com você, filho. E aí, quando eu cheguei lá, eu disse assim, meu amor, expliquei para ela da espícula óssea, tudo. Ela, tem pedaço. Eu disse, tá bom, vamos fazer uma radiografia. A gente fez, mostrei para ela, tudinho. Mas e aí, esse negócio que tá me cutucando? Não, eu vou abrir, a gente vai dar uma alisada com a broquinha,
uma raspada, uma curetada, e vai ficar tudo bem, a gente vai colocar uma esponjinha aqui de fibrina, fechar, passar um anti-inflamatório, ficar top. Aí contornei com a educação também, mas por dentro eu tava quase chorando. E aí deu certo. Aí ela me agradeceu depois. Só que aquela voz que falou comigo, eu nunca mais esqueci. Eu fiz uma promessa para mim. Eu disse assim: nunca mais eu vou extrair um dente que dá para ser salvo. Nunca. Eu fiz essa promessa. Então, até quando eu estava no posto de saúde, chegava paciente para mim: não, doutora, eu quero extrair. Eu disse: mas tem um centro de especialidade, eu já vou acessar seu dente, já vai sem dor, já vou deixar o meio de campo já só para ele fazer o gol. E aí, não quero. Então, pronto. Então, eu vou lhe mandar. Não, mas a senhora não vai fazer? Não vou extrair. Entendeu? É norma aqui da prefeitura, você já tem aqui um centro de especialidade. Aí ela, então eu vou com o dentista ali, o açougueiro, eu vou ali na esquina, fica à vontade. Entendeu? Mas assim. Aproveitando esse gancho, Gisela, desse propósito que você colocou, esse firme propósito. Como que virou a chave? Eu anotei aqui que você ficou 3 anos exclusivamente como clínica geral, logo depois que você se tornou cirurgião dentista. Isso. Aí você colocou esse firme propósito, e aí, por que então você naquele momento decidiu fazer endodontia? Não, calma aqui. E aí eu queria que você detalhasse também como que foi atravessar a especialização de endodontia. Ixi, bora lá. Primeiro, quando eu fui, depois de 3 anos, eu comecei a ortodontia, entendeu? Uau. Comecei a ortodontia porque eu atendia clínico geral, eu alugava, sublocava um consultório e eu atendia a clínica geral lá. E toda vez, quando eu estava atendendo clínica geral, o paciente perguntava: a senhora coloca aparelho? Toda vez. A senhora coloca aparelho? E eu sentia que eu estava perdendo aquilo. Eu disse: cara, eu tenho que colocar aparelho. Porque, tipo, é uma coisa assim que é uma demanda muito alta. Eu atendia muito jovem. E até parentes, né? Putz, ela, mas tu não coloca aparelho. Até hoje tem gente que fala: tu coloca aparelho? Mano, eu vou colocar um dia, eu vou voltar. E aí eu comecei a fazer ortodontia aqui na universidade, aqui em Belém, muito boa, aí na Faísa. Amei o curso. Só que, para mim, sempre foi muito difícil, que eu tenho família, eu tinha que ganhar dinheiro e colaborar em casa, e eu tinha ajuda dos meus pais para fazer essa especialização. Era uma facada, negócio de material, só aqueles alicates, aquele bando de ferro, mano, gastei pra caramba, investi, né? Lógico, é investimento. Amei orto, fiz 1 ano de orto. E o que aconteceu? Eu fiquei desempregada, me demitiram de uma prefeitura. E aí eu fui boba, porque era para eu ter pedido um apoio para minha mãe, né? Alguma coisa, eu não quis ser peso. E aí eu tranquei e disse assim: não, eu vou voltar depois. Nisso eu não voltei mais. Por quê? Porque quando eu tive a oportunidade de voltar para fazer uma especialidade, eu estava numa fase que eu estava fazendo muito concurso público. Eu fiz concurso público da PM, fiz concurso de. Virei concurseira. Não passei, morri na beira, mas virei concurseira, até hoje ainda faço. Mas assim, eu vi que nos concursos, endodontia é a área que mais tem vagas. Endodontista tem que ter no exército, tem que ter endodontista no céu, tem que ter endodontista em tudo quanto era lugar. E era a especialidade que não era minha paixão, mas era o que eu sabia fazer. Tipo, eu conseguia resolver. Na prótese, eu não sabia fazer ainda. Eu ia ter que fazer uma especialização e tal. E ainda não, eu conseguia desenrolar tranquilo. Então eu disse assim pro meu marido: ó, amor, não vou voltar para a horta, fazer ainda. Ele: tá doida, vai fazer indo para quê? Não, caso de concurso e tal. Ele: se eu fosse tu, voltava para a horta para terminar. Eu disse: não, fazer ainda. Fiz ainda no Cesupa, amei, me apaixonei, assim. Só que o que aconteceu? Eu fiz isso em 2017, tá? Me formei, né, na especialidade em 2017. E o que aconteceu? Eu meio que enterrei meu talento. Por quê? O endodontista, como você coloca aquelas frases, Elisiário, ele tem que ter muita resiliência. E eu não tive logo no início. Então, eu fui atender em várias clínicas e atendi numa clínica super chique de um colega meu. Elegantíssima, sabe? Então, eu ia assim, morrendo de medo, né? Aí, e eu era aquela endodontista, assim, insegura, que eu não fazia sessão única. Eu tinha que fazer, assim, 3 sessões. Pensa, em um paciente eu demorava, então eu gastava muita anestesia, gastava muita coisa, nada contra muitas sessões, tá? Mas assim, eu acho que hoje em dia tu pode personalizar, cada caso é um caso. Tem caso que dá para fazer sessão única, faz. Caso que tu tem que esperar para fazer outra sessão,
entendeu? Então, assim, não é uma coisa fechada. Eu tinha que colocar medicação, tinha que vir. Não, são 3, 4 sessões, porque eu tinha medo. Eu me sentia insegura, eu era lenta, eu era desastrada, às vezes eu deixava cair as coisas. Então, assim, aquilo ali me consumia muito. Então, o que aconteceu nessa clínica? Eu atendi os pacientes, tive um resultado bom, mas teve uma paciente que eu não consegui, eu fiz um degrau no dente dela. Cara, eu não consegui. Só sei que nesse degrau, acabei obturando do jeito que dava mesmo. E falei, né? Mostrei lá pro Endo. E aí o Endo veio pro gestor, o gestor me chamou, disse assim, olha, Zé, esse daqui não pode acontecer, porque a gente atende um plano de saúde do tribunal, que é um plano de saúde muito bom, eles me chamaram lá, a gente vai ter que refazer, pior que eu nem sabia refazer, eu não sabia nem corrigir o problema que eu fiz. E então, assim, fiquei super frustrada com aquilo. Eu disse assim, meu Deus, eu já sou especialista, não sei resolver nada. Cara, isso não é pra mim, não sei por que me meti nisso, sabe? Nada a ver, sei lá. E ali, aquilo ali, eu enterrei meu talento. Eu fui deixando de fazer indo. Não, vai ficar no posto, vou fazer concurso público, vou ficar no posto. Fui ficando no posto, ficando no posto, deixando de fazer indo, deixando de fazer indo. E aí, o que aconteceu? Depois de muito tempo, acho que agora, uns 2 anos atrás, a Indo de novo me escolheu. Eu digo que a Indo que me escolhe. Que eu fui convidada para ir ser preceptora numa universidade, na UNAMA, e preceptor é tipo para dar aula, né? Prática. Só que eu não queria ir como Indo, eu queria clínico geral. Só que eu mandei o currículo e o currículo tinha lá a especialidade. E aí eu pensei que ia ficar lá com os alunos vendo extração, vendo clareamento, vendo. Rapaz, a mulher descobriu que eu era endo. Olha, eu tô vendo aqui que você é endo. E aí a gente queria. Meu olho fez assim, Disse, meu Deus do céu, ela tava fugindo, meu Deus. Como é que vai ser isso? E aí, aquilo ali, Deus falou para mim: vai, comece a estudar de novo, tu é capaz, tu pode, sabe? Veio assim. Mano, estar junto com os jovens, sabe, é aprender também. Porque eles sabem mexer em rede social, eles conversam, eles falam umas realidades dele. Gente, eu amei a experiência. E aí, o que aconteceu? Eu vi a necessidade de começar a fazer mestrado. E quando eu fui para o mestrado, aí que o negócio bombou, porque eu comecei a ter que lidar com outros colegas que atendem, fazem indo de manhã, de tarde, de noite, e já sabiam fazer um monte de coisa, até gente mais nova do que eu ali no mestrado. Menina assim, chegou, eu olhava assim, meu Deus, essa menina aí é bambambam, né? Eu tô muito atrás. Mas aí eu lembrei daquilo, tudo que sei é que nada sei. Tem que ter esse lema. Eu fui humilde, de mesmo a menina sendo mais nova que eu chegar com ela e grudar nessa menina lá do mestrado, entendeu? É a doutora Carol, vou mandar um beijo para ela. Mande. Eu disse, Carol, um beijo para você. Você é mãe do dentista, assim, vai ser uma professora. Eu já falei isso para ela. E o outro que sentava atrás de mim é o Frederico, doutor Frederico, também excelente indo de mocho, sabe? Ele só foi fazer mestrado porque ele virou professor e tinha que ter o título, mas ele gosta mesmo de mocho. Pensa um homem que me ajudava, sabe? E eu desatualizada, porque na época que eu fazia endo, eram umas limas, eram um negócio, e depois já mudou a nomenclatura toda, era tip tape, eu digo, gente, o que é isso? E aí eu comecei a aprender, abrir a minha mente, assim. Aprender com o professor, aprender com o aluno, aprender com o colega do lado, e eu perguntava tudo. E eu mandava minhas endas, assim, eu digo, e aí, o que tu acha? Olha, ficou meio aquém, tu podia descer mais. Faz isso, faz aquilo, usa não sei o quê, usa... Aí eu comecei, e isso foi muito bom. Eu acho que isso, assim, é primordial você ter a humildade, mesmo que tu seja PhD, tá? Tu já é PhD, mas se tu tiveres ainda a postura de um aluno que é capaz de aprender com uma TSB, que é capaz de aprender com uma SB, com uma servente, com um aluno, com uma pessoa até, sabe, que aparentemente é inexperiente, mais inexperiente que você, mas ela não é, cara, tu vai bombar, porque sempre uma pessoa, sempre tu vai aprender alguma coisa com alguém. Então, assim, eu já aprendi com TSBs que já estão 20, 30 anos. Doutora, olha, o doutor fulano faz assim. O que a senhora acha? A senhora não quer fazer? Eu digo, vou fazer, mano, bora. Então, assim, muitas técnicas que tu vai aprendendo. Então, eu acho assim que tu tem que te abrir, sabe? Tirar os muros, ser humilde.
dizer, olha, eu faço isso. E às vezes a gente fica assim, só fala da. É muito fácil tu mostrar. Eu mostro, né, no meu Instagram as minhas endas de sucesso, mas eu não mostro as minhas endas que eu fiz cagada, com todo o respeito da palavra. Entendeu? E a gente faz. Entendeu? Entenda. Todo endodontista, sabe, vive, tem que ter uma resiliência, porque tem dia que tu sai linda, plena, arrumada, dá tudo certo, desce, tudo, mas tem dia que não desce. Tem dia que a lima quebra lá dentro, chega, desce aquele suor gelado na tua costa e tu não vai dormir. Tu vai estudar para entender como é que tu vai tirar aquela lima, ou pelo menos fazer, ultrapassar ela. Entendeu? E se tu não conseguir, o que que tu vai fazer? Como é que tu vai resolver? Para quem tu vai mandar? Ter essa humildade. Então, assim, quando tu tens essa humildade e essa resiliência, aí tu te supera. E eu acho assim que é primordial. A maior riqueza hoje não é investimento em consultório, em tecnologia, não. É conhecimento. Cara, Verdade. faz curso. Faz curso, faz curso, faz curso, faz curso. Sabe, que seja um curso de R$ 100, R$ 200, um curso online, um curso, faz curso. Que tu vai aprender, tu vai, sabe, vai aprender, aí tu vai te O maior organizando para comprar. investimento é em livros, em conhecimento, novas habilidades, cursos. Livros, conhecimentos, os cursos, curso online, vai pegando, vai virar uma esponja e troca ideia com teus colegas. Querido, ninguém vai te segurar mais. E aí tu vais aprender o que que tu vai começar a ter que comprar, o que que tu vai usar, e aí tu vai investindo nas tuas tecnologias devagar, entendeu? E é isso, eu penso dessa maneira. É isso, meu Gisela, amigo. você precisou assim passar por um momento tão difícil na tua vida, talvez até de pensar em desistir, para você chegar nesse nível de clareza que você tem. A palavra que eu te definiria hoje, conversando agora com você nessa entrevista, é que, puxa, eu vejo você com muita clareza das coisas hoje. Você precisou estar bem perto ali, de talvez de desistir, para você chegar a esse nível de clareza. Não sei se ficou claro, não sei se ficou clara a minha pergunta. Olha, Elisiário, eu pensei e às vezes ainda penso, entendeu? Por quê? Porque o mercado ele é muito concorrido e às vezes a gente é muito cobrado, até dentro de casa, entendeu? Tipo, é, eu tive uma aluna que ela teve a mesma realidade que eu. Quando ela estava lá na graduação, ela estava grávida. Então, eu olhei para aquela aluna e eu conversei com ela. Disse assim, ó, não te cobra muito. Porque existe uma cobrança, principalmente quando você já se forma com uma família. Você tem que ganhar dinheiro, tem que pagar as contas, ajudar. Tu já não é mais uma aluninha. E às vezes, quando tu vai dando murro e ponta de faca, e ali a odontologia, você vai trabalhando para ganhar, trabalha, ganha uma mixaria. Trabalha, ganha uma mixaria. Aí tu diz assim, cara, não quero. E aí teu marido fala, algumas outras pessoas vêm te minando, só que tu é apaixonada por aquilo, tu não sabe fazer outra coisa. Só que eu passei por isso. Passei, meu marido ele constrói, ele trabalha com construção civil. Eu já iniciei curso de design de interiores. Eu já vendi casas, já fiz isso. E isso não faz com que a gente desista de uma profissão, entendeu? Faz com que a gente aprenda com as outras coisas. O que que isso me trouxe? Visão de mercado, visão de venda, visão de negócio. E aí eu comecei a perceber que era o que eu estava fazendo de errado na odontologia. Eu estava vendo a odontologia só como eu tenho que ir como doutora, atender e ganhar meu dinheirinho. Não, aquilo é um negócio e você tem que vender, você tem que convencer, você tem que fazer o pós-venda, você tem que aprender isso, você tem que estar na rede social posicionado, você tem que estar aparecendo, você tem que ser uma vitrine. Então, quando eu comecei a perceber isso, das outras profissões, das coisas que eu tive que fazer, né, na hora que eu pensei em desistir, eu disse assim, vou começar a aplicar, bora ver se vai dar certo. E começou a dar certo, né? Tem dado certo. Mas eu não vou te dizer que assim, a jornada de um dentista é uma jornada muito árdua, né? Eu digo isso para meus filhos, eu digo assim, ó, quer fazer saúde? É mais fácil fazer medicina, não vou te negar. Porque o médico sai formado, recém-formado, ganhando muito mais, com muito menos preparo, né? E, sabe, consegue ali guardar seu dinheiro, fazer sua residência. Nós não, a gente sai e a gente vai ter que batalhar ali, ganhando um pouquinho e investir muito, entendeu? Mas isso não é para tirar a tua força, porque
O que acontece? Quando tu entende o jogo, e o que é entender o jogo? Quando você se autoconhece, percebe as suas habilidades, você entende onde é que estão os teus clientes. Onde é que estão os teus clientes hoje? Estão na internet. Então, quando você sabe usar a internet para se vender, vender seu negócio, vender o seu lema, você atrai. Como diz aquela frase, né? Não vá atrás, não vá atrás ali das borboletas. Cuide do seu jardim e atrai essas borboletas. Então, quando tu cuida desse jardim, da tua vida, sabe? Quando você se vira uma pessoa que investe em conhecimento, em posicionamento, você começa a atrair olhares e clientes e parcerias e você vai crescendo e o negócio vai dando. Só que isso demanda um tempo, né? Não é da noite para o dia, nada é rápido. Ninguém começa CEO, né? Todo mundo Com começa ali, certeza. ó, né? Então, assim, lavando material, todo mundo começa lavando material, mesmo depois de O formado. famoso chão de fábrica. Todo mundo começa no chão de fábrica. Todo mundo. Então, assim, só que você tem que ter metas. Você vai estabelecendo metas, sempre ali direção de Deus, ali com a sua família, e você vai galgando, vai devagar ali, crescendo. E pode diversificar também, pode diversificar a sua atuação em endodontia, no caso do endo delivery, que eu amei. Quem me ensinou sobre isso foi essa colega lá do mestrado. Ela disse assim, Gisela, onde tu tá errando é que tu quer captar os pacientes para fazer canal. O paciente não vai só para fazer canal, ele vai fazer outras coisas e ele descobre que ele tem que fazer canal. Eu disse, e aí? Os teus indicadores são os colegas que não fazem canal. Aí, quando eu percebi isso, aí deu uma ajuda pra caramba. Não vou te negar que hoje eu capto muito paciente pela rede social, né? Mas eu também tenho indicadores, também faço endo delivery, que também me dá um boom e me ajuda muito. Então, endo é prática. Tu tens que ser como um sapateiro. O sapateiro não sabe fazer sapato sem não meter a mão na massa. Se tu parar e perder mão, é complicado. Então, vai fazendo endo delivery. Às vezes eu ganho pouco, às vezes 50% e tal. Aí tu passa uma tabela melhorzinha, leva teu material, mas tu tá fazendo. Tu tá ali pegando alguns desafios que tu tá te superando, que tu tá alavancando ali e também te vendendo, postando teus resultados, mesmo na clínica do outro. Vai fazendo ali teu portfólio, entendeu? Com certeza, Vendendo, e assim porque é a você tua vai marca crescendo. pessoal, né? É a tua marca pessoal, isso são os teus números, são os teus casos, é a tua rotina, então isso faz todo sentido, né? Não é porque você é um prestador de serviço que você não pode ser um ótimo prestador de serviço na casa do outro, né? Até porque isso vai colocar dinheiro no teu bolso e, como você bem falou, não existe fantasia, existe odontologia como negócio. E como Sim. qualquer negócio, isso precisa colocar dinheiro no teu bolso o suficiente para pagar as contas e também para sobrar, né, para te dar lucro, né? E você tinha comentado que você venceu o. Você vence, na verdade, né? Você tem o TDAH, então eu imagino que Sim. você tem que lidar com isso de maneira consciente todos os dias, não Todos é os mesmo? dias. Ou seja, você tem que lembrar conscientemente da condição e fazer coisas que te ajudem a vencer. Como é isso para você? Eu não Olha, eu vou tenho, então eu queria que você compartilhasse um pouco conosco, até porque acredito que dentro dos nossos ouvintes, alguém passa o mesmo desafio. Sim. Eu vou primeiro contar como eu descobri, tá? Eu tinha 37 anos, hoje eu tô com 41. O que acontecia? Eu estava naquela época dos concursos. Eu sempre fui muito estudiosa, muito esforçada na minha vida. Eu sempre tive que ser aquela aluna esforçada, entendeu? Era muito estudo, muito esforço para tirar um 8, né? Para tirar um 7. E eu nunca entendia isso, né? Nunca entendia que eu tinha que ser muito, fazer muito. Às vezes eu dava aula para outros, aí tirava 8 e o cara tirava 9. Eu digo, caramba. Só que aí depois eu fui me aprimorando, fui ficando melhor. Fui tirando 10, 9, fui me adaptando, digamos assim, sem saber. Então eu comecei a estudar para concurso, certo? Meu marido é concursado e aí eu queria também ser, ainda quero ser, porque a gente é bom também ter uma estabilidade. E aí comecei ali, vida de concurseiro, e tal. E aí eu comecei a perceber que eu me matava de estudar e às vezes dava na trave, sabe? Por 2 décimos eu não entrei num concurso maravilhoso, que era do Renato Chaves, de perícia, e assim, aquilo ali me matou, porque eu me dediquei muito. Então, eu não entendia
que não estava mais faltando conhecimento. Eu tinha o conhecimento, que era que estava me atrapalhando. Então, eu orei para Deus, como sempre, né? Deus, o caminho. E eu disse assim, Senhor, eu me sinto como um passarinho. É assim que o TDAH se sente, tá? Um passarinho que se esforça, se bate asas e parece que tem alguém me segurando. Eu não vou, não consigo sair do lugar. Parece um ratinho que corre na rodinha e não sai do lugar, não sai do lugar. Tu te esforça, não sai. E aí, nessa semana que eu fiz essa oração, eu estava no YouTube, assistindo YouTube com meu marido, aí apareceu, sem querer apareceu no YouTube de um rapaz falando sobre TDAH. Na época, ninguém falava de TDAH, tá? Na época, eu nem sabia o que era isso. E aí ele disse assim, olha, se você não sabe o que é TDAH, eu vou te falar, mas eu vou dar os sinais de comportamento aqui. Aí aquilo ali me chamou a atenção, fiquei olhando. Aí ele disse assim, se você esquece muitas coisas, você pode ser TDAH. Aí eu disse, não, esquecer todo mundo esquece. Se você já teve, se você atrapalha muitas pessoas nas falas, toda hora, né, entende errado o que o outro fala, você pode ser. Se você tem histórico de ser atrasado nos compromissos, esquecer muito compromisso, aí eu comecei a ficar gelada. Eu digo, mano, esse homem tá me descrevendo. Aí eu comecei a ficar, porque meu marido dizia para mim, ela tem que tomar uma vitamina. Teve uma época que eu fiquei tão mal, e eu vou explicar o que faz a gente piorar, que eu comecei a fazer um monte de besteira. Eu queimei a mamadeira do meu filho, e nisso a gente tinha ido para o supermercado, eu e meu marido com o bebezinho. Quando a gente chegou, tinha bombeiro na frente do nosso apartamento lá, na frente do prédio. Eu disse, olha, Leonardo, que coisa, né? Já teve alguém aí, um doido que queimou o apartamento. Ai, meu Deus, língua não tem osso, né? Quando eu fui subindo, o bombeiro estava na frente do nosso apartamento. Eu disse, meu Deus, o Leonardo me olhou, eu disse, meu pai amado, a panela, eu tinha esquecido a mamadeira escaldando no fogo e estava todo cheio de fumaça o apartamento e a panela com a mamadeira derretida. Ai, meu marido pediu, Gisela, tu tá muito cansada, tem um bebê, tinha que acordar de madrugada, tinha muita coisa. E o cansaço, ele piora o TDAH. São 3 coisas que pioram os sintomas do TDAH. É o cansaço, a alimentação péssima, com muito food truck ou não se alimentar direito, e o estresse. Entendeu? Se tu estiver muito estressado, tem que cuidar muito disso. Aí tu começa a fazer muito besteira, sabe? Tu começa a ficar muito acelerado. E aí o que aconteceu? Ele disse assim, não, ela vai buscar alguma ajuda, tá demais. Na época eu bati carro já umas 3, 4 vezes, por falta de atenção. Estacionava o carro toda vez na vaga do vizinho. Aí o vizinho interfonava, olha, estacionário, lá vai, Gisela. Esqueci o meu cachorro no apartamento, né? Eu subi, cheguei cansada do supermercado. Aí fui colocar o carrinho no elevador, na época podia colocar o carrinho e só apertar o botão para descer, que alguém tirava lá embaixo, nesse condomínio. O cachorro foi junto, meu cachorrinho Yorkshire, entrou no elevador, aí depois, meu Deus, aí depois de 1 hora, Gisela, cadê o sushi? Aí interfonaram. Aí, ó, seu cachorrinho, eu acho que seu cachorro aqui embaixo tava, meu Deus, Gisela, tu tá fazendo muita besteira, Gisela, vai ver uma vitamina, tu não tá normal. Aí foi quando eu orei e teve esse vídeo, né? Aí eu procurei um psiquiatra, era o meu tio, tá? Com minha família de médico, fui no psiquiatra. Aí escute essa. Quando eu fui lá com esse meu tio, eu disse, tio, eu li sobre TDAH, né, transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, e eu acho que eu tenho esse negócio, porque, assim, o negócio não está dando certo, não. Eu queria saber com o senhor se é isso mesmo, ou se é falta de vitamina e tal. Aí ele me perguntou, Gisela, sempre foste desastrada? Sempre foste esquecida? A vida inteira? Eu disse, sempre. Desde criança, eu quebrei meu queixo e quebrei minha cabeça. Tudo por falta de atenção, não era porque eu era sapequinha, não. A queda que eu abri meu queixo, a minha mãe, eu tinha acho que uns 10 anos, ela disse assim, Zé, vai fechar a janela. Eu fui correndo, pulando, não vi que estava tudo molhado. Falta de atenção. Aí fui fechar a janela correndo, escorreguei, quebrei o queixo. A outra que quebrei a cabeça, fui atrás do meu irmão na loja, que a minha mãe pediu, ele se mexia no meio das roupas, eu fui correndo, não vi que tinha um dos negócios lá pontiagudo, no meio das roupas,
Meu Deus. Bati e abriu minha cabeça. Então, assim, isso me acompanhou a vida inteira. Na faculdade, eu recebi a faixa de Miss Atrasilda. Eu tenho até a foto, posso até mandar depois para Mande, vou adorar ilustrar. ver. É, eu recebi a faixa. E detalhe, se vocês forem ver a foto, gente, observam o TDAH. TDAH, ele nunca presta atenção no que é comunicado, tá? Eles comunicaram que era para todo mundo ir nesse dia lá do último dia de aula lá da graduação com a blusinha que a gente mandou fazer. Eu não vi. Eu sou a única que estou com uma roupa normal e com a faixa de Miss Atrasilda, ou seja, falta de atenção total, né? E atrasada. E o mais interessante é que os meus colegas diziam assim: não adianta tu dizer que foi por causa do nenê, porque antes de tu ter filho, tu já chegava atrasada. Inclusive, isso era um Então, problema com a minha dupla. isso, Gisela, Demais. você precisa, então, tentar manter controle da tua rotina. Total. Assim, de O tratamento horários. do. O tratamento. Olha, o que é o TDAH? Ele é uma condição. Teu cérebro, nessa parte frontal, ele não funciona. Então, a parte frontal do teu cérebro, ele é uma parte inibitória, tá? Então, é a inibição que acontece justamente para que você não você filtre, para não falar o que não deve, para não atrapalhar o outro, para não... Sabe quando a pessoa fala antes de pensar e aí diz o que não deve? Isso já aconteceu várias vezes comigo, eu tenho que me policiar o tempo todo. É isso, essa falta de filtro. E aí tem 3 tipos de TDAH. Tem um TDAH hiperativo, que é aquela pessoa acelerada, fala pra caramba e, sabe, não para, desde criança, não para em lugar nenhum, não se concentra em nada. É muito característico em menino, a menina já é mais difícil de diagnosticar. Tem o déficit de atenção, né, que é o desatento. Ele é mais distraído, mais lento, mais distraído, nunca presta atenção nas coisas, né, não... E tem o combinado que sou eu, que é tudo e mais um pouco. Ele é hiperativo, tem a desatenção e tem a hiperatividade, que é caracterizada não necessariamente por ser sapequinha, mas por falar muito, eu já acordo, parece uma máquina no 330, não é nem no Você 220. já passa o rolo compressor na casa toda, já acorda Eu já falando, já. acordo no 12. Meus filhos estudam em escola militar, então eu acordo 5, 5 e meia, já fazendo café, já arrumando, bora, não sei o quê. E é assim, no 12. E desse 12, eu vou desacelerando, à noite eu já vou ficando desacelerada, e aí já fico estragada já no final do dia. Mas o que aconteceu? Quando eu fui buscar o tratamento ouro para o TDAH hoje, segundo os estudiosos de saúde mental, é medicação com psicoterapia. Então, a medicação, muitos começam com Ritalina ou Venvance, que foi o melhor que deu para mim, foi esse Venvance fragmentado. Ele não é uma coisa assim que o remédio que deu certo para ti vai dar para mim, não é. Tipo, tu tem que ir experimentando para ver, porque tinha remédio que me desacelerava, mas eu ficava mais desatenta ainda. Então, aí o que acontece? O autoconhecimento ele é muito grande. O que te liberta mais. Por isso que a psicoterapia ela é a melhor coisa que tu pode fazer. Quando eu comecei a fazer, o psicólogo me ensinou, Gisela, tu tem que trabalhar a atenção plena. Para tu não estacionar o carro na vaga do vizinho, tu vai fazer o seguinte, tira as distrações. Tu desliga o som, desliga Atenção. tudo. Começa a falar no teu cérebro, contigo mesma. Gisela, agora tu vai entrar. Gisela, agora tu vai estacionar. Onde é que é o estacionamento? É aqui nesse poste, é a tua vaga. Checa para ver se é isso mesmo. Confirma. É assim, parece coisa de Olha, doido. você falando Mas tu isso é tem que estar falando interessante. contigo. Você falando isso, Gisela, é super interessante. Sabe por quê? Sempre que eu vou fazer uma baliza, que eu vou manobrar, eu desligo o som do carro. E o que você falou me fez pensar que às vezes a gente está competindo a atenção com muita coisa, né? Com Mas certeza. instintivamente, toda hora, toda vida que eu vou fazer uma baliza, que eu vou estacionar, eu desligo. E às vezes eu baixo os vidros do carro. Eu não sei se é uma mania, não sei se é para Eu faço isso também. focar na minha visão, entendeu? Uhum. Tirar a distração do áudio e baixar as janelas, os vídeos do carro, para ter mais atenção, mais uma visão melhor, não sei. Mas o É. que você falou me colocou para pensar que faz sentido isso. E o meu marido sofre, viu? Porque
assim, ele fala assim, Gisela, não sei o quê, tipo, pega um negócio ali na portaria para mim. Se ele não falar comigo, se ele falar comigo e eu estiver fazendo outras coisas, eu não ouvi. Eu só faço assim, aham, não tô ouvindo, não entendi, não guardei, não. Ele vai chegar comigo depois e vai dizer assim, Gisela, tu pegaste? Que negócio? Tu não falaste nada comigo. Então, quando eu entendi isso, que a gente tem isso, eu digo assim, Leonardo, tu tem que ver se eu tô com a atenção plena. Tu tem que vir, Gisela, para o que tu tá fazendo. Olha para mim. Tu pode pegar tal coisa? Tá, peraí. O que que é? Aí eu gravo. Aí você Então grava. acontece isso. Mas Acontece também. Então, quando tu vai trabalhando tudo isso, tu já nem vai precisando de uma medicação, entendeu? Porque tu já vai, por exemplo, o que que me desacelera? O que que a psicóloga passou para, ó, tem que fazer atividade física todo dia, de preferência pegando sol. Tu tens que ter rotina, tu tem que ter agenda. Eu odeio rotina, eu odeio agenda, eu odeio mesmice, entendeu? O melhor você, exercício para mim era o desculpa, CrossFit, porque não era o mesmo, entendeu? sim. Desculpe, pode falar. Você me confidenciou, aproveitando que você falou sobre rotina e agenda, a gente conversando no WhatsApp algumas semanas atrás, né? Você me confidenciou sobre a felicidade de ter encontrado o aplicativo o Endos, o Endoos. Alguns chamam De Endos, Deus. outros chamam Endoos. Eu tenho até que rodar uma enquete para saber o que, que o pessoal fala mais do o aplicativo. O pessoal pronuncia Endoos ou Endos? Mas fala um pouquinho como foi encontrar o nosso aplicativo, como isso tem te ajudado, para você realmente ter agenda, ter organização, te ajudar na tua rotina diária. Isso. Quando a minha amiga do mestrado me ensinou sobre delivery, ela me passou o portfólio dela, eu fiz o meu, e ela passou tudo que ela faz, né? Pós-venda, ela passou as orientações pós-atendimento de endodontia, eu fiz todo o meu personalizado também. E ela disse: olha, Zé, tu tens que fazer um relatório para gerar para o. E eu fazia no Canvas. Sabe aquilo? Quando eu peguei o seu vídeo, eu me identifiquei. Eu disse assim: se você chega cansado, eu chegava exausta, já quebrada. E ainda vai lá pro Canvas, já tava com ele assim, ó. Deixava para outro dia, esquecia, anotava, né, as referências, depois esquecia o papel. Cadê o papel das referências? Aí foi de Deus, porque agenda para mim tem que ser uma agenda online, que eu tô no celular, porque eu perco a agenda. Eu anoto tudo na agenda. Meu marido diz: anotou na agenda? Anotei. Cadê a agenda? Não sei, perdi. Aí não dá certo. Mas quando veio esse aplicativo, né, ele veio realmente me ajudar porque eu não consigo. E a desorganização é a pior coisa para quem quer crescer. Eu fui para uma palestra de empreendedorismo na igreja, esse início do ano, e eles falaram assim, ó, Deus, ele abençoa todo mundo, mas ele só leva para o próximo nível, né, para crescer, passar para outro, quem é organizado e quem é maduro. E a organização, ela fala não só de negócios, mas assim, a organização do teu dinheiro, a organização da tua casa, da tua rotina. E era uma confusão, eu não gostava, não gosto de rotina. E aquilo ali foi um tapa para mim, porque eu disse assim, agora eu tenho que me organizar, porque eu quero crescer, eu vou ser organizada. E o nosso cérebro, ele existe uma neuroplasticidade. Não existe isso, eu sou TDAH, vou ficar justificando. Não, você pode aprender. Você pode aprender a ser organizado, você pode aprender a ter rotina, você pode aprender a se concentrar, a dar atenção, a desacelerar. Todo mundo é treinável, entendeu? Basta tu querer e te esforçar para isso. Então, é aquela questão. Eu coloquei outro dia um post que o teu maior inimigo é tu mesmo para um concurso, para a tua vida de casado, para a tua vida com teus filhos, para a tua vida com o teu trabalho, é tu mesmo, tu tem que te vencer todo dia. E para gente que é TDAH, isso aí leva ao quadrado, ao cubo, que tem dia que tu não te suporta. Tem dia assim que tu fica, meu Deus, eu tô explosiva, eu tô impulsiva, era melhor nem ter saído de casa hoje, tô acelerada. Então, assim, é difícil, não vou te negar, não vou colocar assim, nossa, maravilhoso ser TDAH. Não é. Mas, como todas as pessoas, existem as qualidades e os defeitos. Então, eu vejo como, tipo, Homem-Aranha, quando ele vai se descobrindo que ele tem teia de aranha, que ele tem. Eu comecei a encarar dessa maneira. Quais são os potenciais do TDAH? Ele é criativo,
ele sai da caixa, ele tem visão e percepção das pessoas como ninguém. Então eu comecei a ver os potenciais e trabalhar os meus potenciais. E os defeitos eu também comecei a ficar atenta, né? Pedir para as pessoas que convivem comigo me ajudarem, me dar o feedback. E é isso. É isso. Tem que superar todo dia e trabalhar isso todo dia, entendeu? Senhoras e senhores, episódio 80, ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro, doutora Gisela Santos, de Belém do Pará. Doutora, nós estamos terminando a nossa entrevista, 1h10 de uma Meu conversa, Deus, voou, uma né? conversa profícua, uma conversa fluida. Aprendi muito com você, você mesmo falou isso, né? A gente sempre tem que ter humildade intelectual, e eu fiquei aqui numa posição super privilegiada de poder absorver a tua sabedoria, o teu conhecimento. E nesse final de episódio, eu tenho preparado 2 momentos, 2 perguntas finais. E a primeira pergunta, eu vou montar aqui uma cena hipotética. Imagine uma sala de 9 metros quadrados, de paredes brancas, 2 cadeiras simples. As 2 são de madeira, uma de frente para a outra. Uma cadeira é para você e a segunda cadeira é um recém-formado. Senta ali um recém-formado. E você tem 1 hora para mentorar, para aconselhar esse recém-formado. O que você falaria para ele? Inclusive, eu falei nos meus stories recentemente. Eu falaria o conselho que a minha mãe me deu. Quando eu comecei a trabalhar no posto, primeiro posto de saúde, a minha mãe disse assim, ó, veste a camisa. Então eu diria para você, ó, excelência tem que ser o teu lema. Ande arrumado, entendeu? Como um profissional, não vá de decote, não vá com roupa de que você vai passear na balada, não. Tire essas fotos de balada do da sua rede social. Faça uma rede social profissional e uma pessoal. Eu tenho isso. Eu faço uma pessoal e uma profissional. Na profissional, você é profissional desde os suas vestes, entendeu? Jaleco alinhado, postura, no seu linguajar com o seu paciente. Claro, tu tem aquele momento de descontração, de quebra, mas sempre com respeito. Mas a excelência ética, que eu digo que vai ser o diferencial, porque hoje em dia o que acontece? As pessoas não fazem o mínimo, que é ser assíduo, vive metendo atestado, faltando, corpo mole, não faça isso. Vista a camisa, mesmo que tu olhe para o lado e veja o colega que só faz moleza e está crescendo. Eu já vi isso, já vivi isso. Uma colega do posto que, sabe, corpo mole faltava, mas assim, ela cresceu, sabe, bombou e eu aqui. Mas ele disse, não, tem tempo para todo mundo. Eu não vou me inspirar na pessoa que trata mal o paciente, que... Não, você... Seja autêntico nisso. Se o paciente chegou, você já está de saída, pelo menos ouve ele. Não diz, olha, remarque. Já tive paciente assim, chegou, já estava de saída, tinha que pegar meus filhos na escola, paciente com dor, no posto de saúde. E aí eu ouvi o paciente, não, querido, vamos lá, o que está acontecendo? Aí pelo menos prescrevi uma medicação, dei atenção para ele, me atrasei um pouco, mas fui. Então isso daí é empatia, seja empático. Se coloca no lugar dele e pensa assim, cara, como tu gostaria de ser tratado? Como você gostaria que a pessoa tivesse ali te recebendo? Você gostaria que a pessoa te ignorasse, dissesse só para auxiliar, ó, dispensa lá, não tô nem aí, chegou, se atrasou, ou que ela realmente olhasse na tua cara e pelo menos, sabe, fizesse o mínimo, nem que fosse uma palavra, sabe, de carinho. E outra coisa também, se você chegar sempre no horário ou até antes da hora, você já vai ser também um diferencial, entendeu? Então vai trabalhar no posto, clínica popular, seja o diferencial. Chega não, aquele ali é diferencial. Eu vivi isso agora na Endo Delivery, tô fazendo Endo Delivery numa clínica popular. E o dono de lá, ele tinha um outro endodontista. Quando eu mandei para ele o meu portfólio, tudo, o endodontista, olha como Deus faz. O endodontista dele, na mesma semana, tinha sofrido um acidente na academia com a mão. E aí disse, olha, calhou do meu endo ficar de atestado aqui, tal, afastado, e a gente está precisando mesmo ver na hora certa. É Deus, mano. Deus que faz isso. E aí eu mandei tudo, fui, comecei a dar excelência. Clínica popular, tá? Excelência, já fiz sessão única, já levei lá o meu jotatório, o meu negocinho. Aí ele, eu gostei, porque o endo dele só fazia 3 sessões, ficava enrolando. E aí chegou um ponto de eu ser chamada várias vezes, e eu e o outro endo, né? Ficaram com os dois.
que ele disse assim, ó, a gente vai ficar só com você, porque o outro endo começou a fazer várias sessões da paciente, o paciente nunca termina, e ela já está reclamando, isso está sendo um problema para a gente. A senhora resolve para a gente? Eu disse, na hora. Eu fui no feriado de carnaval, no feriado, fazer a endodontia da paciente dele. E assim, parece que tu tá perdendo. Cara, como é que eu vou no feriado? Vá, seja o diferente, seja o que resolve. Porque assim, quando você realmente é fiel a Deus, porque tu tá sendo fiel a Deus, tu tá dando excelência para ele, entendeu? Ele vai te abençoar e vai te colocar em umas clínicas melhores. Tu tá começando aqui no popular, mas daqui a pouco tu tá numa clínica top, entendeu? Daqui a pouco tu tá na tua clínica, daqui a pouco tu tá fazendo um negócio. Então, assim, se tu ele tá te preparando para as fases. Se tu for aprovado aqui, tu vai para um outro patamar. Mas se tu não consegue ter nem a postura certa aí, cara, tu não vai crescer. Não vai. Então, assim, segue essa diretriz e tenha resiliência. Resiliência, porque nem todo dia vai ser bom. Vai ter dia que tem paciente mal-humorado, vai ter dia que o dente que tu vai extrair vai quebrar e tu não vai conseguir tirar, e tu pede para ele voltar outro dia, vai para tua casa e estuda, sabe? Fala que é assim mesmo que acontece. Vai ter dia que tu vai fazer canal também, a lima vai estourar lá dentro, tu não vai saber resolver, tu chama um colega indo, leva para uma professora. E é assim mesmo, não pensa que é só com você, não. Entendeu? Seja humilde e dê excelência. É isso que eu diria. Acho que eu falei foi muito. Maravilha, nossa. Eu pedi para 1 hora de mentoria, né? Acho que aí daria muito mais, hein? É verdade. Ela, a última coisa. Imagina que o filme da sua vida já tivesse pronto. Todos os cinemas estão avisados, do Brasil e do mundo, da estreia do teu filme. As salas de cinema estão preparadas, os cartazes estão posicionados, as pessoas estão avisadas, todos os veículos de comunicação estão falando sobre o filme da tua vida. Só que você tem a chance, Deus te chama para uma sala especial, ele te dá a chance e ele te pergunta: se você pudesse viver uma cena do filme da tua vida, mais uma vez, somente uma cena, por 24 horas, o que você voltaria a viver? Eu acho que o nascimento dos meus filhos e quando eu descobri que eu ia ter uma filha, porque assim, eu sempre quis ter um casal, né? Eu sempre pedi para Deus para ter um casal de filhos. E assim, o menino mais velho que a menina. E Deus, assim, ele trata a gente com mimos, assim, sabe? Quando eu tive meu filho, foi uma emoção, assim, muito forte. Ele é um menino de ouro, assim, um amigo. E quando a gente foi decidir para ter um outro filho, eu orei para Deus. Eu disse, Senhor, se tiver nos teus planos, se for da tua vontade, eu gostaria de ter uma filha. E eu joguei argumentos, né? Que eu dá para ser advogada, porque eu queria uma companheira para me acompanhar nas coisas de mulheres, porque eu cresci com homens e tenho 3 irmãos homens, então eu queria viver essa realidade com ela, impactar e instruir uma moça assim que, sabe, tem excelência, que tenha princípios. Se for da tua vontade, eu gostaria. Quando eu fui fazer o ultrassom, Deus falou no meu coração. Eu disse assim, será que vai ser uma menina? Aí Deus falou no meu coração, tu não pediu uma menina? Vai ser uma menina. Aí eu disse, ai meu Deus, acho que eu tô, sei lá. E quando a gente tava, eu e minha mãe, a gente viu lá, o médico deu a notícia, gente, eu chorei muito. Porque, assim, são pequenos detalhes, pequenas coisas, assim, que para as pessoas é besteira, mas para a gente, assim, é muito. Eu tenho primas que só tiveram filhas, nunca tiveram filho. Tenho primas que só tiveram filhos. Eu tenho o prazer de ter a experiência de ser mãe de um menino, de um rapaz e de uma moça, de ter as duas vertentes, de inspirar eles, de forjar, de direcionar, sabe? Então, assim, é fascinante. Eu acho que eu voltaria nessa parte assim, na minha vida. Maternidade é muito importante para mim, assim. Tremendo. Tiago, capítulo 5, versículo 16. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Façam, Verdade. no final desse episódio, eu gostaria de falar isso para os nossos ouvintes. Faça prova de Deus na oração. Faça prova de Deus na oração. A oração move o eterno. A oração move o coração de Deus. Meus amigos, esse foi o episódio número 80, um episódio incrível, rico,
Um episódio que, a partir de agora, Gisela, você está eternizada. A tua história está eternizada. Eu costumo falar que nem sempre nós estaremos aqui, um dia nós vamos passar, todos passarão, na verdade. Mas esse podcast, esse episódio, a própria internet, as multiplataformas onde o Endodontia Talks está presente, eles se encarregarão de perpetuar, de propagar esse conteúdo por muitos anos. Então, muito obrigado você ter dedicado um pouquinho do teu tempo para deixar aqui a tua visão de mundo, a tua história. Eu tenho certeza que vai inspirar muitos dos nossos ouvintes. E eu queria deixar, então, esse momento final para você agradecer, fazer, então, as tuas últimas considerações, as tuas últimas palavras aqui nesse episódio. Tudo bem. Queria agradecer muito, primeiramente a Deus, porque é uma honra, né? Eu sei que tem tantos endodontistas aí que eu sigo e sou fã deles. A minha professora já veio aqui, a professora Isis, e assim, pessoas inspiradoras. Então, estar aqui e também poder fazer parte, né, desse meio, de conhecer pessoas que são estudantes, né, desde os estudantes de graduação até os PhDs que tem. Quero mandar um abraço também para o professor Marcos Frozoni, uma inspiração. Ele chegou, acho que o que mais marcou quando eu estava no mestrado, ele disse assim, quando eu fiz 40 anos eu comecei a estudar para fazer mestrado, doutorado, e eu me identifiquei que eu estou com 41. Então, ele disse assim, eu vou envelhecer, eu quero envelhecer estudando. Então, assim, cara, aquilo ali estourou a minha cabeça. Então, é isso, sabe? Eu queria deixar isso, envelheça estudando, envelheça aprendendo, lendo não só sobre odontologia, sobre saúde, educação financeira, sobre como se superar, inteligência emocional. Falando de leitura, eu queria deixar aqui, esse livro aqui, para sim, verdade. da Ana Beatriz Barbosa. Ela é TDAH, isso aqui é um best-seller, ela é TDAH, e ela deve estar virada, não sei se vai ficar aparecendo, mas ela escreveu esse livro, Mentes Inquietas, ela vendeu o carro dela, ela vendeu o carro dela porque não acreditaram que esse livro ia ser, assim, uma referência, que ia ser, virou best-seller, e eu quando eu li esse livro, que foi meu médico me passou, meu tio, eu li em 4 dias, eu hiperfoquei. Em 4 dias eu devorei esse livro, eu chorei tanto de ser liberta. Então, assim, se autoconheça, invista em autoconhecimento, em tudo, que você vai ser bem-sucedido. E apresente ao Senhor seus planos, que você vai ser bem-sucedido, com certeza. É isso. Amém. Glória a Deus. É isso, meus queridos. Esse foi o episódio número 80 do Endodontia Talks, o nosso ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Não esqueça que na descrição deste episódio, não importa onde você esteja assistindo, YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, em qualquer agregador, aqui na descrição você encontra a minha rede social, Elisiário Vitoriano, a rede social da Gisela, para você segui-la também, e você também encontra um link para você conhecer o Endos, o sistema de gestão da endodontia brasileira. Conheça como esse aplicativo pode te ajudar a você controlar a tua produtividade, controlar a tua rotina, ter uma agenda online, ter um perfil profissional e tantas outras coisas que você pode fazer muito legais dentro do Endos, como, por exemplo, gerar relatórios clínicos automáticos no formato PDF, pronto para você enviar para o teu dentista indicador. E é isso, meus queridos. Próximo episódio, número 81, vamos inaugurar um formato novíssimo aqui no Endodontia Talks. Aguarde que nós vamos ficar ainda mais interativos, ainda mais dinâmicos. Este que é o maior podcast de endodontia do Brasil. Mantemos, graças a Deus, louvo a Deus por isso, estamos em primeiro lugar ainda no buscador sobre endodontia do Spotify. Gisela, um beijo, minha querida, que o Senhor te abençoe. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, então somos felizes porque temos esse Deus sobre a nossa vida. Que o Senhor abençoe teu marido, tua profissão, amém, tua casa, que você possa continuar assim no caminho do Senhor. E desejo também, claro, a mesma coisa para o nosso ouvinte, que o Senhor também te abençoe em todas as coisas. Um grande abraço e até o próximo episódio.